sentir a tua graça, ter teu santo preparo para sempre servir e em teu nome sentir tuas bênçãos preciosas. Oh, querida voz, os meus passos guiar em caminhos piedosos, sendo serva humilde, como ovelha valorosa. Minha meta é o céu, sendo sempre fiel com a Senhora vossa, Rainha Santa e Gloriosa. Contigo eu estarei, na tua eterna glória, e a Deus o Pai louvarei e cantarei tua santa vitória. Contigo eu estarei, na tua eterna glória, e a Deus o Pai louvarei e cantarei sua santa vitória. Ó vossa, que alegria eu sinto no meu coração, pois a cada dia que se passa, mas eu sinto a tua proteção. Espero aquele belo dia que lá no céu eu estarei com a Senhora e a Virgem Maria, pois nos tens ensinado que nós devemos crer nas palavras da direção que nos ensina com retidão. A Senhora nos tens ensinado que nós devemos ser cada dia mais consagrados em todo o nosso viver.
servindo com lealdade e com santidade. Um dia no céu estarei para toda a eternidade. Pois nos tens ensinado que nós devemos crer nas palavras da direção que nos ensina com retidão. A Senhora nos tem ensinado que nós devemos ser cada dia mais consagrados em todo o nosso viver, servindo com lealdade e com santidade. Um dia no céu estarei para toda a eternidade. Um dia no céu estarei para toda a eternidade. Um dia no céu estarei para toda a eternidade. Meus queridos irmãos e irmãs, nossos jovens, internautas, todos sejam bem-vindos à nossa reunião. Eu apresento a minha saudação a todos, o que faço em nome de nosso santo profeta, nosso querido, nosso estimado irmão Aldo, desejando a todos as bênçãos dele, bem como as bênçãos de nossa Santa Avó Rosa, de nossa Mãe Virgem Maria, de nosso Senhor Jesus, bênçãos de nosso Deus, que tudo vem do nosso Pai Celestial, do seu trono, tanto estas autoridades, essas bênçãos destes santos gloriosos, fazendo parte de seus galardões. Nós vamos ter o privilégio, amados, de desfrutar de mais uma reunião na nossa Santa Igreja, na sede desta Igreja Apostólica. Eu agradeço já a presença de todos e creio que nós todos juntos iremos apresentar nossos louvores aos céus. Vamos oficializar a nossa reunião, amados. Eu convido os que estão sentados, os que puderem ficar em pé. Levantando suas mãos aos céus, sinal de súplica, cabeça curvada, reverência, respeito, olhos fechados para não se distrair. Vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Santíssimo e onipotente Deus nosso Pai, bondoso e eterno Criador, nesse instante aqui, reunidos com os teus filhos
na sede de tua santa igreja, com os nossos corações felicíssimos, a te adorar, glorificar o teu santíssimo nome e exaltar o teu imenso poder. E sermos gratos pelos presentes que o Senhor nos concedeu em nossos dias, em podermos desfrutar de teu reino aqui na terra, através desta Santa Igreja Apostólica. Agradecemos por nos dar o Consolador, junto com teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, a nossa bendita e Santa Vó Rosa. Direcionando a ti, ó Santa Vó Rosa, querida avó, quanta alegria nos envolve em termos este privilégio de, nesta terra, poder, na qualidade de filhos de Deus, honrar, glorificar o nosso Pai, todos os seus santos. E a Senhora como nosso Consolador, e o nosso Santo Primaz como teu sucessor, é que devemos esta riqueza, este privilégio. E junto com o nosso Primaz, junto com o Senhor Profeta do Altíssimo, junto com a Santa Vó Rosa, junto com a Virgem Maria, nosso Jesus, expressamos louvores, adoração e graça ao nosso Deus e ao seu Santíssimo Espírito. Agora eu suplico a ti, querida avó, vossas bênçãos para esta reunião, também para as demais reuniões de nossa Santa Igreja, e que todas possam chegar como um cheiro suave na presença de nosso Deus, e Ele poder sentir-se honrado através de nossos feitos e derramar bênçãos, das quais somos muito necessitados, porque precisamos nesta terra viver sobre essas bênçãos de nosso Deus, e que as mesmas têm chegado a nós através da Senhora, querida avó, de nosso Primaz e de santos e anjos da glória de nosso Deus. Crendo que a Senhora já tomou providências para que esteja conosco santos e anjos, para que todo o trabalho seja com mais perfeição. E por este privilégio, por esta oportunidade que nos concede, a nossa sincera gratidão. Amém. Vamos cantar Igreja Forte. Dia que esta igreja eu conheci, pois nela eu vi o exemplo de amor. A Santa Vó Rosa dirigindo esta igreja com a santa unção de Jesus nosso Senhor, com suas palavras de carinho e de amor, pedia para nós
nos consagrarmos ao Senhor. Muitas vezes a Santa Rosa que nos deu santo exemplo de pureza e amor, incentivando a nossa direção, que nos mostrassem a vontade do Senhor. Quantas vezes eu ouvi a Santa Vó falar com seu amor espiritual. Sirvam a Deus e a esta Igreja Apostólica, pois ela é do reino celestial.
Na sequência, eu vou ler um depoimento de fé. Nossa irmã Ana Pereira Macedo Mendes, residente numa fazenda em Angelândia, Minas Gerais, prestou seu depoimento de fé em sua carta de 30 de setembro de 2024, dizendo: no dia 14 de setembro de 2024, eu e meu esposo estávamos em nossa casa na zona rural, ouvindo o programa radiofônico A Hora Milagrosa. De repente, surgiram 4 homens armados com facas e revólveres e anunciaram o assalto. Nos levaram a outro cômodo da casa, reviraram a casa toda em busca de dinheiro e, nada encontrando, foram para outra casa vizinha, onde residem nossos familiares, e disseram que os matariam se não lhes dessem dinheiro. Porém, minha irmã clamou pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, e os ladrões foram embora, levando apenas alguns objetos. E não agrediram ninguém. Pela graça dos nossos santos, agradecemos também pelo amparo recebido, pois meu marido havia colocado sua carteira na gaveta da mesa, e nessa carteira havia todo o nosso dinheiro e também 2 cheques. Mas a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo não deixaram que os ladrões levassem o nosso sustento, nem a oferta da igreja, e fomos livres da fatalidade. Louvado seja o nosso Deus e seus santos e anjos. Assinado Ana Pereira Macedo Mendes, Alzemar dos Santos Mendes e Dalina Santos Mendes. Residimos na fazenda Cantinho do Céu, em Angelândia, Minas Gerais. Imagine, amados, ter todo o sustento em um determinado lugar e os ladrões à procura e não encontraram. Então, somente na outra casa levaram alguns objetos, mas dos irmãos que estavam ouvindo a Hora Milagrosa não levaram nada. E pelo que está dito aqui, os proventos, pagamentos, estava tudo naquela carteira. E era o sustento deles, mas eles não levaram. Então, damos graças ao nosso Deus, a nossa Santa Vó Rosa, ao nosso Santo Irmão Aldo, também a nossa Mãe Virgem Maria e todos os santos, em nome de Jesus, por estas bênçãos concedidas ao nosso povo. Vamos ouvir o coral que irá apresentar o hino, aliás, um dueto, com o título Tuas Mãos Beijar. Neste momento, poder beijar as santas mãos da minha avó e mãe querida. Mas ela mesma me ensinou a crer que ela está presente a cada instante da minha vida. Quisera tuas mãos poder beijar, pudera teu santo
tempo em todo o meu ser. Todos os dias me ensinas regras da vida, me consolas e me ajudas a vencer. Quisera tuas mãos poder beijar, pudera teu santo rosto contemplar. Gostaria de ouvir a tua voz de amor, pudera te ver agora, ó Consolador. Eu sei que lá no céu, quando eu chegar, eu vou rever-te, ó Santa Avó, com gran fervor. Vou conhecer Virgem Maria e o meu Jesus, todos os santos e meu Deus, o Criador. Agora esta lembrança em mim calou, nesta
Meus queridos irmãos e irmãs, jovens, internautas, é muito gratificante para todos nós pertencermos a uma organização religiosa e saber o fundamento de sua existência, como ela surgiu, qual foi as providências para que ela pudesse surgir. Principalmente aos internautas, quem sabe pela primeira vez, terá a partir de agora condições de conhecer com clareza como nosso Deus tomou providências para que esta igreja, para que o seu reino voltasse a existir nesta terra. Vejamos nesta história da igreja e da Santa Avó Rosa. Acompanhe. A Santa Avó Rosa sempre amou e creu piedosamente em Deus, no seu Divino Espírito Santíssimo, em Jesus, na Virgem Maria Santíssima, e amava muito ao seu próximo. Era uma pessoa muito bondosa e misericordiosa. Buscava a justiça e o bem. Preocupava-se com o bem do seu semelhante, ajudando a todos que a procuravam. Amava a verdade, mesmo que tivesse que sofrer por defendê-la. Trabalhou e lutou muito para vencer na vida e manter a integridade e a honra de sua família. Possuía uma coragem e uma fé inabalável, até o dia em que Jesus se manifestou a ela e passou a prepará-la e a desenvolver os dons espirituais que já possuía desde o ventre de sua mãe, para que pudesse exercer a nobre missão de consolador com toda a sabedoria e virtudes divinas. Quando estava com aproximadamente 60 anos de idade, surgiu em meados de 1953, no bairro do Tatuapé, em São Paulo, um movimento religioso onde se reuniam em tendas e que se denominava Tenda de Deus para a Salvação e Cura Divina. Faziam parte desse movimento o pastor Eurico Matos Coutinho e sua esposa Odete Corrêa Coutinho. Esse movimento, por providência divina, surgiu próximo à casa da Senhora Rosa, e ela resolveu ir para ver do que se tratava. Ali sentiu no coração o desejo de ajudar aquela obra, pois queria auxiliar Jesus a salvar almas. Entretanto, era um movimento que ainda não tinha uma base doutrinária como possuímos hoje, pois havia pessoas de credos diferentes, com ideias religiosas distintas, que deram muito trabalho para Jesus e para a direção da igreja. A Senhora Rosa, vendo que havia boa vontade e boa intenção no pastor Eurico, em sua esposa, e em algumas pessoas em relação àquele movimento, resolveu frequentar assiduamente as reuniões que ali eram realizadas, cujo objetivo, além de pregar o evangelho, era orar pelo povo com a imposição das mãos. A irmã Rosa, como era conhecida na época, sentiu um grande desejo de servir a Jesus, pois sentiu que ele a chamava para uma missão importante e especial, mas ainda não sabia qual. Ao chegar em sua casa, após uma reunião, prostrou-se de joelhos e fez a seguinte oração a Jesus: Jesus bendito, de hoje em diante morro para o mundo para viver só para o Senhor. Esse movimento religioso prosseguia, porém,
havia pessoas mal intencionadas, cujo objetivo não era formar uma igreja, mas angariar dinheiro em benefício próprio. Foi então que Jesus se revelou à irmã Rosa em sonho. Nesse sonho, ela viu uma igreja que realizava o batismo dos fiéis numa lagoa. E de repente, o povo sumiu de sua presença. Desesperada, ela procurava seu povo. E foi então que apareceu um ser celestial todo de branco. Era o próprio Jesus. A irmã Rosa lhe perguntou: meu Senhor, onde está o meu povo? E Jesus lhe respondeu: o teu povo está em perigo. Ela fez outra pergunta: mas qual o perigo, meu Senhor? E Jesus lhe mostrou o perigo. Uma das pessoas que fazia parte da organização do movimento religioso e que estava em viagem ao exterior, estava retornando com a intenção de tomar aquele trabalho religioso somente para ele. No dia seguinte, pela manhã, a irmã Rosa, que não tinha nenhum cargo na administração daquele movimento religioso, foi à casa do pastor Eurico e lhe contou o sonho. Mas como tal homem estava em outro país, ele achou que não havia perigo. Porém, na mesma hora, tocaram a campainha. Era o mensageiro do correio, com um telegrama daquele homem que estava no exterior, pedindo que fosse esperá-lo no aeroporto naquele dia. Então o pastor Eurico e sua esposa, Odete, creram que era realmente uma providência divina e que Jesus apareceu à irmã Rosa para preservá-los e protegê-los. Como eles creram e confiaram na palavra dela, nosso Senhor Jesus, com Deus Pai e seu Divino Espírito, davam início à grande obra de salvação e redenção na terra. Dias depois, Jesus se revelou em pessoa à irmã Rosa. Ele orientou que dali em diante, ela, o pastor Eurico e sua esposa Odete, deveriam se reunir, os três, para orar. E através dela, ele, Jesus, iria orientá-los e ensiná-los como deveriam formar a igreja, ensinar e pregar a sua doutrina e implantar uma disciplina que seria a regra de um viver justo e honrado, livrando assim seu povo do mundanismo e dos costumes pagãos. Assim foi sendo organizada a igreja, e para a realização das reuniões foi alugado um salão na rua Tuiuti, no bairro do Tatuapé. Jesus, através da irmã Rosa, ordenou que o pastor Eurico fosse ungido bispo e sua esposa missionária da igreja. A irmã Rosa foi ungida diaconisa. Sendo sábia, prudente e com o precioso dom de discernir os espíritos, sabia quem era sincero e quem não era. Procurou livrar e guardar o bispo Eurico e sua esposa, missionária Odete, daqueles que eram falsos e mal intencionados e queriam implantar suas ideias, explorar a igreja e o seu povo. Foi a partir desse princípio que Jesus organizou a direção da igreja, sendo a Santa Avó Rosa o principal vaso em quem ele se manifestaria pelo dom da revelação e da profecia. A Igreja Apostólica teve seu início em 1954, com seu estatuto devidamente registrado em cartório, sob a orientação de Nosso Senhor Jesus. O nome foi dado em homenagem aos santos apóstolos que organizaram a primeira igreja da era cristã, seguindo os ensinamentos do Divino Mestre e pregando o seu Evangelho, o Novo Testamento, o caminho para uma vida de paz, amor, união, perdão e felicidade.
Uma das primeiras orientações de Jesus sobre a doutrina foi o ensinamento da fé em Maria Santíssima, nos santos e nos anjos. A direção da igreja foi instruída a ensinar os fiéis sobre o poder recebido por eles para auxiliar e proteger o povo na terra, cumprindo o ministério com todo o poder e virtude do Espírito Santo de Deus. Além disso, Jesus orientou sobre a santificação da alma e o amor ao próximo, valores fundamentais para a vida cristã. Outra diretriz importante dada por Jesus tratava da liturgia e do modo de conduzir os trabalhos e sacramentos na igreja. Ele proibiu excessos, exageros e qualquer forma de fanatismo. Elementos que haviam surgido em alguns grupos religiosos e que, no início da igreja, algumas pessoas tentaram implantar. A transformação da Igreja Apostólica foi extraordinária, graças a Santa Vó Rosa e às medidas sábias e justas que ela tomou para aperfeiçoá-la conforme a vontade de Jesus. Durante seu ministério, a Santa Vó Rosa enfrentou lutas, ciladas e perigos, mas com a autoridade divina e Jesus ao seu lado, desarmou os planos de falsos e invejosos que desejavam distorcer a missão da Igreja Apostólica. Além disso, preservou e amparou o bispo Eurico e a missionária Odete, que eram porta-vozes da doutrina revelada por Jesus através dela. A Santa Vó Rosa também preparou o ministério de pastores, que levam a mensagem de fé e esperança aos corações humildes e sedentos da justiça. Formou o ministério de obreiros, responsáveis por zelar pelos trabalhos e sacramentos, e estruturou o ministério da música, criando um coral para glorificar a Deus e aos seus santos. Foi assim que nosso Senhor Jesus revelou toda a vontade soberana de Deus Pai a Santa Vó Rosa, exatamente como profetizou ao mencionar o outro Consolador, dizendo: Ele, o Consolador, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de mim, disse Jesus, e de meu Pai, e vos guiará em toda a verdade. Ao subir aos céus, arrebatada por Jesus, para receber o galardão de Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa passou seus dons e virtudes ao irmão Aldo, que se tornou seu sucessor e representante de seu poder, durante 44 anos. Ele dirigiu a Igreja Apostólica, preservando os ensinamentos da Santa Vó Rosa de Jesus. Sob seu governo, a obra cresceu e se multiplicou, tornando-se uma igreja forte, consagrada e santificada. Hoje, ele, irmão Aldo, está na glória celestial e a Igreja Apostólica permanece preparada para seguir adiante, cumprindo sua missão e alcançando muitas almas para o reino dos céus. Avante, povo apostólico, a luta é grande, muitos tentam nos derrotar, mas maior é o poder que habita nesta igreja e sobre nós, que é o poder de Deus, nosso Pai e de seus santos. Entre eles estão nosso Senhor Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, Espírito Consolador, o Santo Irmão Aldo, profeta e pastor deste rebanho, e os santos e anjos do nosso Pai Celestial. Tenham ânimo, força, coragem e confie no governo seguro destes santos em nossa querida e amada Igreja Apostólica. Ou seja, confiem no governo seguro destes santos e em nossa querida e amada Igreja Apostólica.
Meus queridos irmãos, é com muita alegria, com muito contentamento que temos refletido nessas realidades. É uma história realmente de muito valor para todos nós. Já ouvimos algumas outras vezes, mas quem sabe, como eu disse, pessoas mais novas ou internautas está tomando conhecimento agora. Eu tenho dito, amados, porque já estamos meditando na preciosidade, na grandiosidade de nossa igreja, de nossa Santa Vó Rosa, do privilégio que nós temos tido, que este foi e é um dos maiores milagres do nosso eterno Deus, o nosso Pai. De poder formar na terra novamente a sua Santa Igreja, junto com seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Eu creio que os irmãos também creem assim. Esse é um dos maiores milagres, que revela o grande amor do nosso Deus, sua misericórdia, sua compaixão para com as criaturas. Vejam suas providências. O nosso bispo, na época, pastor Eurico e a missionária moravam do outro lado da cidade, Jabaquara. E realmente foi realizar um movimento aqui, pertinho da casa da Santa Vó Rosa. Não foi uma providência divina? Outra providência, Santa Vó Rosa viu aquele movimento, sentiu vontade de conhecer, ou ver o que está acontecendo ali. E ao deparar ou ao participar, ela, como já tinha dons, ela pôde perceber no coração do bispo, da missionária, sinceridade. E algumas outras pessoas também. Então, amados, ela percebeu que Jesus estava mostrando para ela ajudar aquele movimento, aquele povo. Então, amados, ela começou a frequentar com o desejo de ajudar. Mas não tinha cargo nenhum. Não tinha cargo nenhum. E certo dia ela chegou no seu lar, destemida, ou seja, já dedicada, ela prostou-se de joelho e disse: meu Jesus, de hoje em diante quero te servir, quero viver para ti, para ajudar na salvação de almas, fazer tão somente a tua vontade. Então nosso Jesus já começou a prepará-la e ajudar, porque algo estava para acontecer. Como os irmãos bem ouviram aqui, que naquele movimento tinha líderes, e um deles queria tomar aquele movimento só para ele, porque o objetivo dele era ganhar dinheiro, era explorar um povo. E foi quando nosso Jesus, ou melhor, quando ela sonhou que estava vendo aquele povo numa lagoa se batizando. De repente sumiu de sua presença. E ela ficou desesperada, procurando aqui, ali, acolá, aquele povo, quando viu aquele Senhor. E ela disse: meu Senhor, cadê o meu povo? Cadê o meu povo? Aí Jesus disse para ela: teu povo está em perigo. Qual perigo, Senhor? E ele mostrou tal pessoa para ela. Então, amados, vejam que história linda que nós estamos vivenciando. Mas alguma coisa se destaca aqui. É que no outro dia de manhãzinha ela já foi avisar o bispo e a missionária, que naquela época era o pastor Eurico e a Odete, também evangelista. E ela contou o sonho para eles. Agora vejam, amados, o que é muito importante. A princípio o bispo disse: mas não tem perigo, tal pessoa a qual a senhora está dizendo, nem aqui está no exterior.
De repente a campainha toca. Olha o homem chegando. Pensaram os irmãos? Aí o bispo e a missionária passou a crer de imediato. Realmente Jesus pôde usar a senhora. Então os irmãos vejam, tudo tem razão de ser. E eles puderam ser guardados e livres daquele homem mal intencionado. E aí, amados, porque eles creram, Jesus organizou a direção da igreja. Pastor Eurico, Odete, sua esposa, que eu creio que pregava também, e ela, Santa Avó Rosa, para orarem os três juntos. Que maravilha, amados. E Jesus pôde, usando a Santa Avó Rosa, e ela já, nessas alturas, já estava vendo ele, ouvindo ele, e ele dirigindo os outros dois da direção, ensinando como deveria ser organizado os trabalhos da igreja, como os irmãos podem ouvir. Amados, então, aí está a estrutura da igreja apostólica, como ela foi fundada, por quem a organizou? O próprio Jesus. É bem verdade que ele precisou de apoio, porque se não fosse Santa Avó Rosa, os dons que ela tinha conservado, não teríamos a igreja apostólica. Aí é que entra, amados, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão à nossa bendita avó. Porque ela conservou. Não foi só ela que nasceu com dons, outros também nasceram. Mas ela conservou os dons que havia nascido, recebido. E pôde Jesus, no momento próprio, organizar a sua igreja. Por isso, amados, tudo que nós fizemos até aqui, ainda é muito pouco. Muito pouco pela imensa misericórdia de Deus que teve desta humanidade. Em poder tomar as providências e trazer novamente o seu reino na terra, para que os humildes, os sinceros pudessem se livrar. Se livrar do quê, pastor? Amados, dá uma olhadinha no mundo. Se livrar de todas as coisas ruins que existem no mundo, da maldade, da promiscuidade, da ambição, da avareza, das doenças, enfim, quanta coisa ruim está no mundo. E por fim a condenação, porque uma pessoa que realmente, amados, se envolve com tantas coisas ruins que existem no mundo, isso vai tornando o seu coração em pedra, na maldade, e por fim, quando acaba o corpo, fica por aí. Então, por isso, amados, nós não temos como pagar esta dádiva de Deus. Não temos. Mas uma coisa se espera: que saibamos valorizar este presente que Deus nos deu. Que saibamos, amados, cooperar, como cooperou a Santa Avó Rosa, como cooperou o nosso Santo Irmão Aldo, para que a igreja chegasse até o ponto que chegou. Então nós devemos ser muito gratos e realmente, amados, como nós estamos aproximando do dia 10 de junho, aniversário de nascimento da nossa querida Avó Rosa, aniversário do surgimento desta igreja, por conseguinte o nosso aniversário, porque a igreja somos nós. Então, amados, cada ano que nós comemoremos, estamos comemorando o nosso aniversário junto com a Santa Avó Rosa. Esta é que é a verdade, são as realidades. Então, amados, meditem os amados, ou meditemos todos nós, o que nós devemos fazer para cooperar, para ajudar, para levar ao coração de nossa avó a alegria que ela se espera. 10 de junho, amados, e eu pude falar aos amados aqui, quando estava levantando as contribuições, que devemos preparar uma oferta especial. Sim, devemos, mas a oferta melhor que ela espera de nós é o nosso coração, é a nossa união, é o nosso amor, o nosso reconhecimento, a nossa fé, o nosso ânimo para continuar sendo seus verdadeiros filhos,
seus verdadeiros seguidores, sem dúvida, sem medo de sermos apostólicos do Consolador e de nosso Santo Irmão Aldo, seu sucessor. Por isso, meus estimados irmãos e irmãs, preparemos-nos para comemorarmos o aniversário de nossa Santa Avó Rosa. Com muita alegria, com muita gratidão, sermos gratos ao nosso Deus, o nosso Pai, por este presente e por estes presentes que Ele nos deu. A Santa Avó Rosa, esta igreja, o irmão Aldo, e a oportunidade de viver no seu reino já aqui na terra, tendo por conseguinte estes livramentos do mundo pecador, das trevas, e sendo pessoas felizes nesta terra, vivendo quantos anos Deus nos permita, mas tem um porém, sendo fiéis, sempre seremos guardados, abençoados e galardoados, eu digo, porque cada vitória que nós cantamos é um galardão praticamente para nós, povo de Deus. Amados, vamos ouvir o outro hino, depois eu vou ler mais um testemunho de fé, aliás, um depoimento de fé. Vamos ouvir o último hino com o título Contagem Regressiva. Estamos mais no começo da caminhada ao paraíso de glória. Deus o Pai já determinou o dia da grande vitória. Na Virgem Maria, a fé nos santos e anjos nos dá paz e grande alegria, muita força para seguirmos lutando. O profeta do Consolador garante a nossa santidade, pois a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo nos dirigem na voz da verdade.
No dia 8 de maio de 2024, precisei realizar um reparo no telhado que cobre a caixa d'água, situado acima do telhado principal, sendo necessário o uso de uma escada para acesso. Em determinado momento, sem compreender exatamente o que ocorreu, sofri uma queda para trás, caindo sobre o telhado principal, o que resultou na quebra das telhas e do forro, culminando em uma queda até o piso superior do salão, a aproximadamente 5 metros de altura. Naquele instante, encontrava-me sozinho, e devido ao impacto, fiquei temporariamente sem visão e audição. Além de sofrer dores intensas na cabeça e nas costelas, o que dificultava minha respiração. Acredito firmemente que fui amparado pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, pois, apesar da gravidade da situação, consegui descer a escada do piso superior até o térreo em busca de socorro. Meu irmão, movido por um sentimento inexplicável, dirigiu-se ao local onde eu estava e, ao perceber minha condição de desorientação e debilidade, prontamente comunicou minha esposa. Juntos, eles me conduziram ao pronto-socorro, onde fui medicado e mantido sob observação por algumas horas. Durante esse período, 3 médicos avaliaram meu estado e inicialmente não descartaram a possibilidade de traumatismo craniano, dado os sintomas que eu apresentava. Minha esposa, em sua fé inabalável, clamava incessantemente aos céus, confiando que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo não nos desamparariam. Posteriormente, fui encaminhado a outro hospital para a realização de exames complementares, incluindo eletroencefalograma e tomografia computadorizada. Para a surpresa de todos, os resultados não apontaram qualquer lesão ou fratura. Expresso minha profunda gratidão a Deus, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo por este grande milagre em minha vida. Meu nome é Paulo Roberto da Silva, residente e membro da Congregação Apostólica de Cacoal, estado de Rondônia. Imagine, meus queridos irmãos, pessoa levar uma queda dessa sozinho, sem ter ninguém para lhe dar a mão, né? Difícil. Mas pela graça de nosso Deus, da Santa Vó Rosa, as providências sempre têm sido tomadas. Meus queridos irmãos, estamos chegando ao término de nossa reunião. Eu agradeço de coração a todos, pela sua presença, pela sua reverência, por estar cooperando para que tivéssemos condições de realizar mais um culto de louvor a nosso Pai, a nosso Deus e todos os seus santos. Os que não puderam comparecer, que estão em casa, que estão assistindo, meu muito obrigado a todos os irmãos internautas e que continue conosco. Amanhã teremos reunião novamente às 19 horas. Todos estão convidados. No caso dos irmãos, a comparecer novamente. Os que não vieram, que compareçam. E os internautas que nos valorizem com a sua audição. Meu muito obrigado mais uma vez a todos. Coral, regente, músicos, seus auxiliares, os obreiros, todos os irmãos, toda a igreja. E os que também podem levar ao ar o nosso trabalho. O trabalho do coral, do púlpito e a reverência dos irmãos. Então vamos finalizar, amados, com a oração. Eu convido os irmãos que estão assentados, que puderem ficar em pé, para que possamos encerrar nosso trabalho, agradecidos por mais esta oportunidade que estamos desfrutando. Vamos orar.
Querida avó Rosa, nosso Santo Espírito Consolador, aqui estamos finalizando mais uma reunião, bendita avó. E agradecemos ao Senhor e nosso primaz, porque, como nós já meditemos, foram presentes de nosso Pai Eterno, nosso Deus, providências divinas para que pudesse o nosso Jesus voltar pela segunda vez e trazer o reino de seu Pai, suas bênçãos, seu amor e sua misericórdia para com a humanidade. E como nós somos os bem-aventurados, porque já descobrimos esse tesouro, ó bendita avó, somos muito gratos e te louvamos por estas oportunidades, bem como agradecemos também o nosso primaz, que através dele tomamos conhecimento de quem é a Senhora, qual o ministério que exerce nos céus e sobre tua igreja. És o nosso consolador da promessa de Jesus. Querida avó Rosa, receba o nosso amor, também a nossa alegria, a nossa satisfação por estar na tua presença, na tua santa igreja, em nossa igreja. Que a Senhora possa envolver todos esses meus irmãos com essas bênçãos gloriosas e que eles possam sentir na sua alma, no seu espírito e no seu coração gozo, alegria, paz, ânimo, coragem para continuar firmes, sempre dedicando o seu valor à igreja, quer seja através do cântico, da música, do trabalho dos obreiros ou dos irmãos que com muito amor deixam seus lares e vêm presenciar, vêm desfrutar de mais uma reunião. Que a Senhora com o nosso irmão Aldo possa recompensar a todos. Também eu peço vossas bênçãos para todo o nosso povo, ouvintes da Hora Milagrosa, internautas, todos quantos têm valorizado esta santa igreja, crendo na Senhora, crendo em nosso primaz, santo profeta do Altíssimo. Querida avó, eis aqui nessa caixa de pedido, vários pedidos de oração. A Senhora conhece todos, que a Senhora possa atender esses pedidos e conceder-lhes bênçãos, se for o caso, saúde, solução de problemas, e que eles possam terem alívio e sentir-se revivados, ou seja, avivados para um novo viver nesta terra, continuando a sua trajetória, cuidando dos seus afazeres, cuidando e cumprindo os seus compromissos. Agora eu peço à Senhora, avó, leve em paz esses meus irmãos e proporcione a todos um bom retorno, uma noite serena, suave, um bom descanso e amanhã um novo dia, início de semana, em que a nossa igreja, o teu povo, irá continuar a refletir no grande valor do dia 10 de junho, quando a Senhora nasceu nesta terra, e Jesus determinou o aniversário da igreja junto com o da Senhora. Toda a glória a nosso Deus, a Jesus, a Virgem Maria, a Senhora, irmão Aldo e todo o reino dos céus. E eu creio agora que a Senhora irá dispensar a todos na comunhão do Espírito Santo de nosso Deus, o nosso Pai. Amém.